Ô, teacher, quanto tempo leva para eu ter resultado no inglês? Essa pergunta todo mundo se faz, né? O aprendizado de inglês passa por diversas fases. E cada fase tem um sinal específico de que você chegou lá. E quando você sabe reconhecer esses sinais, você para de usar a sensação de não estou evoluindo como régua. Porque a sensação mente, mas os sinais não. A primeira fase é quando você entende mais do que você consegue produzir. Você assiste alguma coisa em inglês e acompanha, mas aí quando você tenta falar ou tenta escrever, você trava. E esse é o sinal mais comum de todos, né? E o sinal de que você saiu dessa fase é quando uma resposta sai antes mesmo de você pensar nela. Não precisa ser perfeita, mas saiu. A segunda fase é quando você começa a pensar em inglês mesmo sem querer. Está no meio de uma tarefa e de repente uma palavra em inglês aparece antes da de português. Ou você começa a formular uma frase em inglês antes mesmo de você traduzir. E esse é o sinal de que o seu sistema automático está começando a funcionar. E a terceira fase mais gostosa é quando você para de montar a frase e começa a comunicar a ideia. A gramática ainda não é perfeita, mas você consegue se fazer entender sem se esforçar muito. A conversa flui. Cada uma dessas fases tem uma duração diferente, dependendo do quanto input você acumula e com que frequência você tem esses inputs. Mas a sequência é sempre essa. Então a resposta é aquela, né? Quanto tempo vai demorar? Depende de você. Isso te assusta ou isso te deixa feliz? Me responde aí. Mas saber em qual fase você tá muda o que você faz agora. Então já me segue aqui, porque esse perfil é justamente para isso, para te ensinar como aprender inglês para que você passe de um nível para o outro de modo mais fácil.